Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras! Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura estratégica do artigo 5º. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas a estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas pessoas mais humildes que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Direito Constitucional. Hoje vamos fazer uma leitura estratégica do artigo 5º. O nosso artigo 5º não cai em prova, despenca em prova. E o nosso artigo 5º tem 78 incisos e 4 parágrafos. Meus nobres guerreiros, nobres guerreiras, o artigo 5º trata dos direitos individuais e coletivos. O artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O nosso caput do artigo 5º trata-se de eficácia plena. Não sabe o que é eficácia plena, nem contida, nem limitada? O artigo 5º, ele é estratégico. Vários incisos deles são classificados como eficácia plena, contida ou limitada. Não sabe o que é? Vá no meu canal no YouTube, na playlist Direito Constitucional, tem um vídeo tratando tudo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, segundo o professor José Afonso da Silva e também Maria Helena Diniz. O artigo 5º, além de ser eficácia plena, o caput, ele trata do princípio da isonomia. Vamos ver agora o primeiro inciso do artigo 5º, que diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Aqui trata do princípio da igualdade ou da isonomia. E também o inciso primeiro trata-se da eficácia plena. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui trata do princípio da legalidade, também é de eficácia plena. Princípio da legalidade diz o seguinte: lei em sentido amplo, pois esse princípio pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. Assim, a referência que se faz é a lei em sentido material, ou seja, particulares. Se a lei não proíbe, ele pode tudo, mas já o poder público não, só faz o que a lei permite. Então, na prática é o seguinte: se a lei não proíbe, o particular ele pode tudo, mas o poder público, o funcionário público só faz o que a lei permite. Princípio da reserva legal, aqui ele tem um sentido restrito, pois é constatado quando a Constituição exige de forma expressa que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, por exemplo, decretos autônomos. Ainda a reserva legal absoluta, relativa, simples e qualificada. Então, ou seja, nosso inciso segundo, quando diz ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de leis, esse inciso 2, ele trata do princípio da legalidade e do princípio da reserva legal. Vamos agora, segundo José Afonso da Silva, pois classifica a reserva legal em absoluta e relativa. Reserva legal absoluta, pois a norma constitucional exige para sua integral regulamentação a edição de lei formal, assim entendida como um ato normativo emanado do Congresso Nacional e elaborado de acordo com o processo legislativo previsto pela Constituição. Já a reserva legal relativa, pois mesmo que a Constituição exija lei formal, logo ela permite que a lei fixe apenas parâmetros de atuação para o órgão administrativo, pois poderá
complementá-la por ato infralegal, logo respeitados os limites estabelecidos pela legislação. A reserva legal, segundo a doutrina, pode ser simples ou qualificada. Reserva legal simples é aquela que exige lei formal para dispor sobre determinada matéria, porém não especifica qual o conteúdo ou a finalidade do ato. Assim, haverá maior liberdade para o legislador. E a reserva legal qualificada, pois, além de exigir lei formal para dispor sobre determinada matéria, logo define antecipadamente o conteúdo da lei e a finalidade do ato. Exemplo, artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição Federal de 1988. Então, meus nobres guerreiros, o inciso 2º do artigo 5º é extremamente estratégico e despenca em prova. Vamos ver agora o inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui trata de uma eficácia plena. Já o inciso 4º diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Também trata de uma eficácia plena. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Também trata de uma eficácia plena. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vamos ver agora o inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Aqui trata de uma eficácia contida. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse inciso trata da escusa de consciência e de eficácia contida. Não sabe o que é aplicabilidade das normas constitucionais? Vá no meu canal no YouTube, na playlist Direito Constitucional, tem uma aula explicando tudo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos ver agora o inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, que trata de uma eficácia plena. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Conceito de casa segundo o STF. Vamos ver agora o inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Esse inciso trata de uma eficácia contida. Conceito de casa segundo o STF. 1. Qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Destarte, o conceito de casa alcança não somente a residência do indivíduo, mas também escritórios profissionais, consultórios médicos e odontológicos, trailers, barcos e aposentos de habitação coletiva, por exemplo, o quarto de hotel. Dessa forma, não estão abrangidos pelo conceito de casa os bares e restaurantes. Inviolabilidade domiciliar. Conceito de casa: qualquer compartimento habitado, qualquer aposento habitado de ocupação coletiva, qualquer compartimento privado não aberto ao público.
O ingresso na casa poderá ocorrer com o consentimento do morador e sem o consentimento do morador. Ordem judicial somente durante o dia. Flagrante delito, desastre e prestação de socorro. Vamos agora ver o inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui trata de uma eficácia contida. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui também trata de uma eficácia contida. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Aqui também trata de uma eficácia contida. Vamos ver agora o inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aqui trata de uma eficácia contida. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aqui trata de uma eficácia contida. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. Aqui trata de uma eficácia plena. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Aqui trata de uma eficácia contida. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui trata de uma eficácia contida. Requisição administrativa. Requisição é o ato pelo qual o Estado, em proveito de um interesse público, constitui alguém de modo unilateral e auto-executório, na obrigação de prestar-lhe um serviço ou conceder-lhe transitoriamente o uso de uma coisa in natura, obrigando-se a indenizar os prejuízos que tal medida efetivamente acarretar ao obrigado. Segundo José dos Santos Carvalho Filho. A desapropriação, que trata do artigo 5º, inciso 24, diz o seguinte: indenização prévia
diante de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. E já o artigo 5º, inciso 25, trata da requisição administrativa, que diz o seguinte: indenização só se houver comprovação do dano ulterior ou posterior, diante de iminente perigo público. Então, nobres guerreiros e nobres guerreiras, não caia na pegadinha, principalmente da CESP. Ela costuma dizer que o sinônimo de ulterior é posterior e está correto. Então, falou de ulterior é a mesma coisa de posterior. E outra coisa, o inciso 25 do artigo 5º trata-se da requisição administrativa. E já o inciso 24 trata de desapropriação. Então, ou seja, despeca em prova esses dois incisos, não confunda requisição administrativa, porque ela despenca em prova. Ulterior é sinônimo de posterior. Nas questões cai assim, ela troca, ela diz que ulterior é a mesma coisa que posterior, está correto. Então, a nossa requisição administrativa, que diz o nosso inciso 25, despenca em prova. Não esqueça, ulterior é igual a posterior. Você não vai cair mais nessa pegadinha, porque ulterior é igual a posterior. Então, o inciso 26 diz o seguinte: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, que trata de uma eficácia contida. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei: a linha A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Esse inciso trata-se de eficácia limitada. Tá gostando? Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vida. Outro inciso que trata da eficácia limitada. Não sabe o que é aplicabilidade das normas constitucionais? O que é eficácia plena, contida, limitada? Vá no meu canal no YouTube, na playlist Direito Constitucional, tem uma aula explicando tudo, com várias questões das aplicabilidades das normas constitucionais, segundo o professor José Afonso da Silva e também a nossa Maria Helena Diniz. Mas quem despenca em prova mesmo é o professor José Afonso da Silva. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Eficácia limitada. O inciso 30 diz o seguinte: é garantido o direito de herança. Trata-se de eficácia plena. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Eficácia limitada. Bizu, na dúvida, quando você aprende o que é eficácia plena, contida e limitada e esquece. Então, bizu de eficácia limitada, na forma da lei. Viu a expressão na forma da lei? Quase, não é totalmente, quase 100% trata-se de eficácia limitada, porque ela depende de uma lei para regulamentar. Então, eficácia limitada na forma da lei
Na maioria das vezes, é eficácia limitada, porque ela depende de uma lei para regulamentar. Então, meus nobres guerreiros, agora o inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Eficácia contida. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se aqui de eficácia plena e do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Trata-se da eficácia plena e do princípio da segurança nas relações jurídicas. Direito adquirido, não sabe? Aqui você vai agora saber. É o direito que se incorporou ao patrimônio da pessoa. Direito adquirido a pessoa já pode exercer. E ato jurídico perfeito? É o ato já consumado nos termos da lei vigente, na data da sua consumação. E a coisa julgada? É a decisão judicial de que não caiba mais recurso. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aqui trata do princípio do juiz natural. Então, o inciso 37 diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aqui trata do princípio do juiz natural. É assim que cai na prova. Ele diz o inciso e depois pergunta qual princípio esse inciso pertence. Então, não haverá juízo ou tribunal de exceção, trata do princípio do juiz natural. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. A linha A. A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, todas essas alíneas pertencem à instituição dos júris. A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Você, quando estuda o direito penal, você aprende lá sobre o crime de latrocínio, que é um roubo seguido de morte, que é um crime complexo, ou seja, há o roubo e depois a morte. E quem julga esse crime não é o tribunal do júri, é o juiz singular, porque o júri só julga os crimes dolosos contra a vida. Como o latrocínio, que é um roubo seguido de morte, não é um crime contra a vida, a doutrina classifica ele como crime patrimonial. Então fique ligado, falou em latrocínio, não é o tribunal do júri que julga, mas sim o juiz singular, porque júri só julga crimes dolosos contra a vida. E o latrocínio, que é um roubo seguido de morte, que é um crime complexo, porque é o roubo e depois a morte, quem julga é o juiz singular. Então vamos agora para o inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse inciso despenca em prova. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem prévia sem pena cominação legal. Esse inciso trata de vários princípios. Vamos ver? Princípio da legalidade, princípio da anterioridade e princípio da reserva legal. Então a primeira parte, não há crime sem lei, princípio da legalidade. Sem lei o que? Anterior, princípio da anterioridade. Nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, princípio da reserva legal. Tem que estar na lei, tem que estar escrita na lei. É o princípio da reserva legal. Esse inciso despenca em prova, porque somente ele trata de três princípios. Princípio da legalidade, da anterioridade e da reserva legal. E além disso, é uma eficácia plena. Veja só, um único inciso trata de três princípios e ainda
José Afonso da Silva classifica ele como norma de eficácia plena. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade, da anterioridade, da reserva legal e eficácia plena. É assim que cai em prova. Ele dá um inciso e pergunta: o inciso não há crime sem lei trata de que princípio? Princípio da legalidade. Sem lei anterior, princípio da anterioridade. Nem pena sem prévia cominação legal. Princípio da reserva legal. Vamos agora para o inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então a regra aqui é o princípio da irretroatividade. Mas se é para beneficiar o réu, aplica o princípio da retroatividade. Aqui trata do princípio da irretroatividade. Fique ligado. A regra é o princípio da irretroatividade, mas se é para beneficiar o réu, aplica-se o princípio da retroatividade. E também é de uma eficácia plena. Vamos agora para o inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Eficácia limitada. Despenca em prova esse inciso. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Eficácia limitada. Racismo, crime imprescritível e inafiançável, pena reclusão. Então fique ligado, o racismo é um crime imprescritível e inafiançável. Nas questões costuma dizer o racismo é um crime imprescritível, errado. O racismo é um crime insuscetível de graça ou anistia, errado. Nós vamos ver que esse insuscetível de graça ou anistia, mnemônico 3TH. Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Então o racismo é um crime imprescritível e inafiançável e a pena é de reclusão. Artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Outro que despenca em prova. Recapitulando, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Artigo 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, outro que despenca em prova. Crimes inafiançável, imprescritível e insuscetível, mnemônico 3TH. Inafiançável são todos eles: racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Todos eles são crimes inafiançáveis. Os imprescritíveis são o racismo e a ação de grupos armados. Fique ligado, imprescritível só são dois crimes: racismo e ação de grupos armados. E insuscetível de graça ou anistia é o mnemônico 3TH. É a tortura, tráfico, terrorismo e hediondo. Fique ligados, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Tá gostando? Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Os crimes inafiançáveis são todos eles: racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Já os imprescritíveis só são dois: o racismo e a ação de grupos armados. E os insuscetíveis de graça ou anistia, mnemônico 3TH, ou seja, 3T, que é tortura, tráfico e terrorismo, e o do H, que é os crimes hediondos. Jamais os nobres guerreiros, depois desses esquemas todinho, vai errar na prova.
Fique ligado, a graça, indulto e anistia. Mnemônico é o GIA, graça, indulto e anistia. O que é a graça? Concedida por decreto do presidente da República. É só ir lá ver no artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal. Ela é individual e tem que ser provocada. O indulto, concedida por decreto do presidente da República. Mesma regra, artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal. O indulto é espontâneo e coletivo. Veja só a diferença. Enquanto a graça ela é individual e tem que ser provocada, o indulto ele é espontâneo e é coletivo. E a anistia é concedida por lei do Congresso Nacional. Está no artigo 48, inciso 8º da Constituição Federal. Extingue a pena e os efeitos penais da sentença condenatória. Não esqueça, anistia, graça e indulto. Mnemônico GIA. Competência, anistia do Congresso Nacional. A graça e o indulto, a competência do presidente da República, porém delegável a quem? Ao ministro de Estado, ao Procurador-Geral da Justiça e ao Advogado-Geral da União. E os efeitos sobre a sentença? Os efeitos sobre a sentença da anistia atinge todos os efeitos, mas não os extrapenais. E a graça e o indulto, mesma coisa, atinge somente os efeitos principais da condenação, subsistindo os demais. E o momento da concessão, anistia, antes ou depois do trânsito em julgado. Já a graça e o indulto só após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Quais são as características da anistia? Benefício coletivo, concedido por lei ordinária, não gera reincidência. E a graça e o indulto? A graça é benefício individual, requer ao juiz, gera reincidência. E o indulto? Benefício coletivo, de ofício pelo juiz, gera reincidência. Tá aí, slide estratégico da anistia, da graça e indulto. Eu uso o mnemônico GIA, graça, indulto e anistia. Fica a critério de qualquer um. Então, artigo 5º da Constituição, agora vamos estudar o inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Aqui trata do princípio da personalidade da pena ou intranscendência ou responsabilidade pessoal e é de uma eficácia contida. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Aqui trata do princípio da individualização da pena. Rol não exaustivo ou taxativo, ou seja, esse rol não é exaustivo ou taxativo. Inciso 48. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Esse inciso despenca em prova, porque aqui trata que não há direito absoluto, ou seja, é permitido sim. A regra não é permitida a morte, mas a exceção é em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Agora não pode de jeito nenhum penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos ou cruéis. Então fique ligado. Aqui trata do princípio da humanidade. Despenca em prova esse princípio da humanidade, porque diz que não haverá penas de morte. Qual é o princípio? Princípio da humanidade. Aqui é um rol exaustivo, ou seja, taxativo. É só esse. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, trabalhos forçados e banimento ou cruéis. Não existe mais outras. Aqui é um rol exaustivo ou taxativo. Penas vedadas e admitidas. As vedadas é de morte. Agora, salvo em caso de guerra declarada. A regra é que é vedada a pena de morte, mas, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição, é permitido. De caráter perpétuo, vedado, de trabalhos forçados, de banimentos e cruéis. Quais são admitidas? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Então, fique ligado, não caia na pegadinha. Penas vedadas de morte, salvo em caso de guerra declarada,
de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Aqui é um rol exaustivo ou taxativo. Agora, são admitidas privação, restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Artigo 5º, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Vamos agora ao inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. É um inciso que despenca em prova. Extradição do brasileiro nato, jamais. Naturalizado, crime comum, só se for antes da naturalização. E o tráfico, antes ou depois da naturalização. Fique ligado, extradição do brasileiro, se for nato, jamais. Aí você me diz, mas Robson, a extradição passiva e a extradição ativa eu sei, mas vamos ficar na regra que a nossa Constituição, nosso Brasil adotou em regra a extradição passiva. Eu sei que há a exceção da extradição ativa, mas deixa isso para o outro lado, porque é o que despenca em prova e nessas questões diz, o brasileiro nato nunca, jamais será extraditado. Correto, não vamos entrar na discussão de doutrinas. Ah, mas a extradição ativa eu sei, deixa isso para a prova subjetiva, você lá escreve, mas a regra é que brasileiro nato jamais nunca será extraditado. Já o naturalizado, sim, crime comum, só se for antes da naturalização. E tráfico, só se for antes ou depois da naturalização. Então, crime comum, o naturalizado só pode ser extraditado se for antes da naturalização. E o tráfico, não importa se foi antes ou depois, ele será extraditado. Tipos de extradição. Pronto, vamos ver agora os tipos de extradição. Ativa e passiva. Ativa, o governo brasileiro requer a extradição de um foragido da justiça brasileira a outro país. E a passiva, qualquer um determinado país solicita a extradição do indivíduo foragido ao Brasil, ou seja, quando um determinado país solicita a extradição do indivíduo foragido no Brasil. Então, ou seja, temos dois tipos de extradição, a ativa e a passiva. Prevalece no Brasil a regra da passiva. Porque, ou seja, a regra é que nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Mas a doutrina diz que pode. Porque, na ativa, o governo brasileiro requer a extradição de um foragido da justiça brasileira a outro país. Se chama extradição ativa. E a passiva, quando um determinado país solicita a extradição de um indivíduo foragido ao Brasil. Fique ligado. Deportação, expulsão e extradição. Não confunda os termos. Deportação é a medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória irregular em território nacional. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrantes ou visitantes do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. E já a extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recai condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Artigo 5º, inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político e ou de opinião. Outro inciso que despenca em prova. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Resumo de extradição. O que é extradição? É fruto de acordo internacional de cooperação. A extradição permite que determinada pessoa seja entregue a outro país para que seja responsabilizada pelo cometimento de algum crime. Brasileiro nato nunca será extraditado, salvo na ativa.
Brasileiro naturalizado será extraditado em duas hipóteses. 1. Crime comum cometido antes da naturalização. E 2. Comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas antes ou depois da naturalização. Há dois tipos de extradição, a ativa e a passiva. A ativa é quando o Brasil pede para outro país a extradição de alguém. Qualquer pessoa pode ser extraditado na extradição ativa, inclusive o brasileiro nato, mas a regra é que o brasileiro nato nunca, jamais será extraditado. Mas se na questão vier dizendo ou perguntando, o brasileiro nato poderá ser extraditado, errado. O brasileiro nato nunca será extraditado, correto, porque a regra é nunca. Esqueça a doutrina quando for responder as provas. A não sei que seja uma prova subjetiva, você escreve lá que no Brasil há dois tipos de extradição, a ativa e a passiva, porque a ativa é isso, a passiva é aquilo. Mas nas questões vem perguntando, é correto afirmar que o brasileiro nato nunca será extraditado? Corretíssimo. A passiva, quando algum país pede para o Brasil a extradição de alguém, é a regra. Extradição passiva, brasileiro nato, nunca. Agora aqui é totalmente certo. Na extradição passiva, que é quando algum país pede para o Brasil a extradição de alguém, brasileiro nato nunca, jamais será extraditado. Estrangeiro pode, salvo crime político e de opinião. E o brasileiro naturalizado pode, sim ser extraditado. Crime comum só se for antes da naturalização. Agora, se for envolvimento com tráfico de drogas, pode ser antes ou depois da naturalização. Há alguns princípios que regem a extradição no país. Se você não sabe, há princípios que regem a extradição no país. Tem o princípio da reciprocidade, princípio da dupla tipicidade, princípio da comutação da pena e o princípio da especialidade. Princípio da reciprocidade diz o seguinte: o Brasil só extradita para quem extradita para o Brasil. Tem que ter acordo ou tratado de extradição. Princípio da dupla tipicidade: só extradita se a conduta praticada for considerada crime no Brasil e no país requerente. Princípio da comutação da pena: o país requerente deverá firmar um compromisso de comutar a pena prevista em seu país quando a pena a ser aplicada for proibida no Brasil. Princípio da especialidade: o extraditando só poderá ser processado e julgado pelo crime informado no pedido de extradição. Tá aí um pequeno resumo de extradição. Despenca em prova. Artigo 5º, inciso 53. Ninguém, mas ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Trata aqui do princípio do juiz natural. Então vamos ver inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Trata aqui do princípio do devido processo legal, é de uma eficácia plena. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aqui trata do princípio da proibição das provas ilícitas e é eficácia plena. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aqui trata do princípio da presunção de inocência e é de eficácia contida. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aqui trata-se de uma eficácia contida. Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Despenca em prova. Porque ela diz que não será admitida ação privada. Claro que será, então. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aqui trata de uma eficácia contida. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Inciso 66. Ninguém, mas ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Aqui trata de uma eficácia contida. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Esses incisos, de agora em diante, vamos tratar sobre vários incisos dos remédios constitucionais. Estude bem ou decore, porque despenca em prova. Na maioria das questões é decoreba. Às vezes que diz, habeas corpus preventivo, repressivo, vamos aprender, não se preocupe, mas em regra decore, porque despenca em prova. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Trata aqui de eficácia plena. Todos os remédios constitucionais, seja habeas corpus, habedatas, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, ação civil pública, ação de petição, todos são de eficácia plena. Habeas corpus. Pequeno resumo sobre habeas corpus. Legislação está no artigo 5º, inciso 68 e o 77. Vamos ver lá. O magistrado poderá conceder o habeas corpus de ofício. Ou seja, o juiz pode conceder o habeas corpus de ofício. Objetivo: destinado à proteção da liberdade de locomoção, esteja ela ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, ainda que de modo indireto. Qual é a legitimidade ativa do habeas corpus? Qualquer pessoa, independente da presença de advogado, ou seja, não se exige o advogado para você impetrar o habeas corpus. Não é necessária a capacidade de estar em juízo e nem a capacidade postulatória. Legitimidade passiva. Qualquer pessoa, inclusive a figura do próprio impetrante. Espécies. Há dois tipos de habeas corpus, o repressivo e o preventivo. Ou seja, o preventivo ou o repressivo. Preventivo é aquele utilizado para prevenir a violência ou a coação à liberdade de locomoção. Exemplo prático. Você está sabendo que alguém está expedindo alguma prisão. Você pode, preventivamente, antes de ser preso, tentar entrar com habeas corpus. Ou seja, habeas corpus preventivo é aquele utilizado para prevenir a violência ou a comoção à sua liberdade de locomoção. E o repressivo é utilizado para reprimir a violência ou coação à liberdade de locomoção, ou seja, é utilizado quando a restrição da liberdade de locomoção já ocorreu, ou seja, você foi preso, aí cabe habeas corpus repressivo, não preventivo. Observações. Não cabe, despenca em prova essas observações, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade,
E penas pecuniárias ou de multas, não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada e a advertência. Não cabe também habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, caso não haja ilegalidade nessas punições. Então, segundo o STF, não cabe habeas corpus contra punições disciplinares, mas se for constatado a ilegalidade dessa pena disciplinar, aí cabe habeas corpus. Processos administrativos disciplinares e impeachment, também não cabe habeas corpus. Inciso 78. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Uma coisa interessante aqui nesse inciso, que tanto o habeas corpus como os habeas datas são gratuitos. Tanto o habeas corpus como os habeas datas não precisa de capacidade postulatória, ou seja, você não precisa de advogado. Observação: o STF tem admitido o habeas corpus quando impetrado por razões de ilegalidade de prisão disciplinar. Olha aí. Observação: pessoa jurídica pode ser impetrante do habeas corpus, mas não pode ser paciente. Fique ligado. A pessoa jurídica ela pode ser impetrante, mas nunca, jamais pode ser paciente do habeas corpus. A jurisprudência tem admitido o cabimento do habeas corpus para impugnar isenção de provas ilícitas no processo ou quando houver excesso de prazo na instrução processual penal. Com certeza. Tipos de habeas corpus: preventivo, repressivo e trancativo. Há 3 tipos de habeas corpus: o preventivo, o repressivo e o trancativo. Preventivo: quando houver uma ameaça à sua liberdade de locomoção, risco concreto, não bastando mero temor para sua aplicação. Neste caso, o juiz expedirá um salvo-conduto, impede que seja preso pelos motivos do habeas corpus. E o repressivo serve para aqueles que já se encontram presos, devendo ser expedido alvará de soltura, pois já encontra-se preso. E o trancativo, previsto na doutrina, utilizado para trancamento da ação penal e inquérito policial, faltar requisitos da ação, sendo permitido somente nos casos que sejam privação da liberdade. Se for pena de multa, caberá mandado de segurança e não habeas corpus. Sujeitos do habeas corpus: impetrante, paciente e o coator. O impetrante poderá ser qualquer pessoa, inclusive o Ministério Público, não se exigindo capacidade postulatória, ou seja, não exige advogado. Então, se não exige capacidade postulatória, então não exige advogado. Pessoa jurídica poderá impetrar habeas corpus, assim como doentes mentais, inimputáveis e analfabetos. O paciente: poderá o impetrante ser a mesma pessoa que o paciente. Pessoa jurídica jamais, nunca poderá ser paciente de habeas corpus. E o coator? Poderá ser o poder público ou particular, clínica, hospitalar, manicômio. Observação: o juiz poderá expedir de ofício um HC, que é o habeas corpus, porém não poderá impetrá-lo. Expede de ofício, mas não pode impetrar. Súmula 693 do STF. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória, pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada. Súmula 694 do STF. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. 2 súmulas que despencam em prova: a 693 do STF e a 694. Decore. Artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica num exercício de atribuições do poder público. Recapitulando, para não esquecer: conceder-se-á mandado de segurança para proteger o que? Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do poder público. Aqui trata de uma eficácia plena. Todos os remédios constitucionais são de eficácia plena. Mandados de segurança. Legislação. Objetivo. Proteção de direito líquido e certo. Direito expresso em lei que possa ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, que não é amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o mandado de segurança na legislação está no artigo 5º, inciso 69 e 70, que vamos ver o mandado de segurança coletivo, de direito líquido e certo, direito expresso em lei que possa ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, legitimidade ativa, mandado de segurança individual, o titular do direito líquido e certo, seja ele pessoa física, brasileira ou estrangeira ou jurídica, e o mandado de segurança coletivo. Temos dois casos. Um, partido político com representação no Congresso Nacional, basta só um membro em qualquer das casas, é assim que cai em prova. 2. Organização sindical, uma entidade, classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Só lembrando que esse um ano só é cabível para quem? Para as associações. É assim que cai em prova. Legitimidade passiva, a entidade coatora e não a pessoa jurídica a qual ela está vinculada. As observações, despenca em prova. O mandado de segurança possui prazo de decadência de 120 dias, com início a partir do conhecimento oficial da violação do direito. O prazo é decadencial do direito. Não se suspende nem se interrompe, desde que iniciado. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, só cabe mandado de segurança através de advogado. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Então, lembrando, habeas corpus e habeas datas, nós vamos estudar habeas data, mas nós vimos que o habeas corpus e o habeas data não depende de capacidade postulatória, ou seja, de advogado. Já o mandado de segurança e o mandado de injunção precisa sim. Então, mnemônico, mandado de segurança tem que ser pago e precisa de advogado. Vamos ver isso mais lá na frente. Falou em mandado, precisa ser pago e de advogado. Então, o artigo 69, conceder-se-á mandado de segurança para proteger, inciso 69, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O artigo 70 diz o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional, pode ser apenas um, porque o Congresso Nacional, para quem não sabe, é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, qualquer um desses membros pode impetrar mandado de segurança coletivo. A linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Segundo o STF, a necessidade de estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano se aplica às associações. É assim que cai em prova, é assim que despenca em prova. Mandado de segurança. Duas modalidades, tem o individual e o coletivo. O prazo decadencial é de 120 dias para impetração, contados da ciência oficial do ato, e preferência processual, exceto quanto ao habeas corpus. Súmula 333 do STJ. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação, promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Já a súmula 625 do STF, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Então, ou seja, há duas súmulas. Súmula 333 do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte: cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Já a súmula 725 do STF diz o seguinte: controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Aqui é o seguinte: é os assuntos com esquemas, súmulas, jurisprudências
despenca em prova, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Tá gostando? Se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Vamos ver agora o artigo 5º, inciso 70, o nosso mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político, com representação no Congresso Nacional, pode ser qualquer uma pessoa. Para quem não sabe, nosso Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo nosso Senado Federal. Qualquer um deles pode impetrar mandado de segurança coletivo. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Mandado de segurança coletivo, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos seus interesses, de seus membros ou associados. Então, mandado de segurança coletivo, quem pode impetrá-lo? Partido político com representação no Congresso Nacional, pode. Organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, pode impetrar mandado de segurança coletivo. Artigo 5º, inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Despenca em prova. Qualquer cidadão aqui pode impetrar mandado de segurança, aliás, mandado de injunção, e trata-se de norma de eficácia plena. Vamos recapitular? Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a quem? A nacionalidade, a soberania e a cidadania. Aqui qualquer cidadão, é assim que cai em prova. Podemos afirmar que qualquer cidadão pode impetrar mandado de injunção, correto. Podemos afirmar que o mandado de injunção é norma de eficácia plena, corretíssimo. Mandado de injunção, legislação, está no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Qual o objetivo? Suprir a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas relativas à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Qual a legitimidade ativa do mandado de injunção? Qualquer pessoa cujo exercício de um direito esteja inviabilizado pela falta de norma reguladora. Aliás, regulamentadora. Faltou norma regulamentadora entre o nosso mandado de injunção. Legitimidade passiva, autoridade ou órgão responsável pela expedição da norma regulamentadora. Observações, despenca em prova as observações. Não cabe mandado de injunção diante de norma regulamentadora de direito previsto em lei infraconstitucional. Não cabe mandado de injunção se já existe norma regulamentadora do direito previsto na Constituição, ainda que defeituosa. Não cabe mandado de injunção se a Constituição Federal outorga uma mera faculdade ao legislador para regulamentar ou não direito previsto na Constituição Federal. Admite-se um mandado de injunção coletivo. Qualquer cidadão ou pessoa física ou jurídica pode impetrar mandado de injunção, mas sempre através de advogado. Prevalece no STF a posição concretista desde 2007 sobre o mandado de injunção. Então, ou seja, assim como o mandado de segurança tem que ser pago e precisa da capacidade postulatória, ou seja, do advogado, mesma coisa o mandado de injunção. Mandado de injunção tem que ser pago e precisa da capacidade postulatória, ou seja, de um advogado. Mnemônico: mandado precisa ser pago e precisa de advogado. Mandado, pago, advogado. É o que eu uso, para não esquecer. Artigo 71. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aqui qualquer cidadão pode impetrar mandado de injunção.
Observação: o mandado de injunção visa corrigir a ineficácia das normas constitucionais. Há questões que diz a eficácia limitada trata-se para regulamentar ou corrigir o mandado de injunção, sim, porque o mandado de injunção trata-se da ineficácia das normas constitucionais. Então, ou seja, o mandado de injunção visa a corrigir a ineficácia das normas constitucionais. Por isso que nas questões diz que o mandado de segurança ele também entra como eficácia limitada, correto, mas em regra o mandado de injunção em si é norma de eficácia plena, porque desde a entrada em vigor já produz todos os seus efeitos. O STF, teoria concretista geral. O Poder Judiciário concretiza o direito no caso concreto, aplicando seu dispositivo com efeito erga omnes para todos os casos iguais. STF, teoria concretista individual. O Poder Judiciário concretiza o direito no caso concreto, aplicando seu dispositivo com efeito inter partes, ou seja, apenas com efeito entre as partes. Fique ligado, tanto a teoria concretista geral entra o efeito erga omnes e já a teoria concretista individual entra o efeito inter partes. Mandado de injunção, esquematizado, STF, teoria concretista geral e teoria concretista individual. Teoria concretista geral, efeitos erga omnes, e teoria concretista individual, efeitos inter partes. Jamais vai errar sobre mandado de injunção. Artigo 5º, inciso 72, conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Já B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Aqui trata de uma eficácia plena. Habeas datas, legislação, artigo 5º, inciso 72 e 77 da Constituição Federal. O objetivo do habeas datas destina-se para assegurar o conhecimento de informações pessoais em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Para retificação de dados, qual a legitimidade ativa do habeas datas? Pessoa física, brasileira ou estrangeira, ou pessoa jurídica. Qual a legitimidade passiva do habeas datas? Entidades governamentais da administração direta e indireta e pessoas jurídicas de direito privado que mantêm um banco de dados aberto ao público. Espécies de habeas datas tem o preventivo e o repressivo. Preventivo é aquele utilizado para prevenir a violência ou a coação à liberdade de locomoção. E o repressivo é utilizado para reprimir a violência ou coação à liberdade de locomoção, ou seja, é utilizado quando a restrição da liberdade de locomoção já ocorreu. Observações. É uma ação de caráter personalíssimo. Não esqueça, o habeas datas é uma ação de caráter personalíssimo e, portanto, só é possível pleitear informações relativas ao próprio impetrante. 1. Liberdade de informação é igual a habeas data. Liberdade de certidão é mandado de segurança. Despenca em prova. Informação, habeas data. Certidão, mandado de segurança. Então, negou a certidão, é o mandado de segurança. Negou a liberdade de informações, é o habeas data. Não tem como errar. Certidão, segurança. Informação, habeas data. Tem-se admitido, excepcionalmente, a legislação dos herdeiros ou cônjuges de falecido para o habeas data. Este remédio constitucional prevê o esgotamento da via administrativa. Não esqueça disso, nobre guerreiro, nobre guerreira. Só cabe a habeas data depois que você esgotou todos os recursos da via administrativa. Ou seja, não cabe a habeas data se não houver recusa por parte da autoridade administrativa. Se você entrou com requerimento e não foi negado, lhe concedeu, então não cabe a habeas data. Mas se você entrou com requerimento, fazendo alguma petição e foi negado, aí entra o habeas data. Esse é o maior segredo, que as pessoas caem nas pegadinhas, tá entendendo? Porque pensa que tudo é habeas data, não. Você não esgotou a via administrativa, ou seja, não foi negado, então não cabe a habeas data. A habeas data é quando você esgota todos os recursos da via administrativa e ela nega, aí você entra com a habeas data. Inciso 72, conceder-se a habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, ou seja, personalíssimo, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Observação: não cabe habeas data para conhecer informações de terceiros, porque o habeas data é um direito personalíssimo. Cabe apenas para conhecer informações do próprio impetrante. Controvérsias desportivas. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias desportivas regulada em lei. 2. Reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. Dispõe que, contra omissão ou ato de administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Súmula 2 do STJ. Despenca, decore essa súmula, porque despenca em prova. Súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe habeas data se não houver recusa por parte da autoridade administrativa. É lógico isso. Não cabe habeas data se não houver recusa por parte da autoridade administrativa. Somente para habeas data e justiça desportiva que será necessário o esgotamento da via administrativa. Não esqueça, somente para habeas data e justiça desportiva que será necessário o esgotamento da via administrativa. Artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Aqui trata de uma eficácia plena. Ação popular. Legislação, artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. O objetivo: anular ato lesivo a quem? Ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Legitimidade ativa: brasileiro nato ou naturalizado, português equiparado, se houver reciprocidade em Portugal, maior de 16 anos, desnecessária assistência, inscrito na Justiça Eleitoral, é claro. Ou seja, porque quando você tem o seu título de eleitor, você tem seus direitos políticos, você é considerado cidadão. Então, ou seja, para impetrar a ação popular tem que ser cidadão. E cidadão é aquele que tem seus direitos políticos. Legitimidade passiva: pessoas públicas ou privadas, entidades estatais, autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão e contra os benefícios diretos do mesmo. Espécies de ação popular: tem a preventiva e tem a repressiva. A preventiva busca o impedimento do ato lesivo. A repressiva busca o ressarcimento dos danos causados pelo ato lesivo. Observações: despenca em prova. Salvo comprovada má-fé, o impetrante está isento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência. O objetivo da ação deve ser ato administrativo. Não cabe ação popular, por conseguinte, a decisão judicial. Em caso de desistência de ação popular, o Ministério Público deve dar prosseguimento à ação. Inciso 73. Qualquer cidadão, assim como mandado de injunção, qualquer cidadão, aqui na ação popular é qualquer cidadão, ou seja, aquele que tem seus direitos políticos plenos. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Com efeito, o cidadão, para propor ação popular, necessita de advogado legalmente habilitado, ressalvada a hipótese em que o cidadão é advogado e pode litigar com o poder público. Logo, tem que ser cidadão.
Cidadão tem que ter título de eleitor e estar no gozo dos direitos eleitorais ativos. Ação popular, privativo do cidadão, ou seja, se na questão vier dizendo o indivíduo pode impetrar ação popular errado, porque indivíduo não é cidadão. Cidadão é aquele que tem os seus direitos políticos plenos, que tem a sua capacidade ativa. Ou seja, ação popular é privativo do cidadão. Nunca esqueça isso. Ação popular é privativo do cidadão. Remédios constitucionais. Vamos ver agora um pequeno resumo e rápido dos remédios constitucionais. Habeas corpus. Sempre que alguém sofrer habeas corpus repressivo ou se achar ameaçado de sofrer habeas corpus preventivos, violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, pode ser impetrado pela própria pessoa, por menor ou por estrangeiro. Aqui não necessita da capacidade postulatória, ou seja, advogados. Habeas datas, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Logo, serve também para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A propositura da ação é gratuita e é uma ação personalíssima. Também é grátis e não precisa da capacidade postulatória, ou seja, de advogado. Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar o mandado, mas somente através de advogado, ou seja, o mandado de segurança, além de ser pago, precisa de advogado, tem um prazo decadencial de 120 dias e ainda há o mandado de segurança coletivo. Partido político com qualquer representação no Congresso Nacional, entidade de classe, sindical ou associações constituídas há pelo menos um ano. Mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a quem? A nacionalidade, a soberania e a cidadania. Qualquer cidadão ou pessoa física ou jurídica pode impetrar mandado de injunção, mas através de advogado. Então, assim como o mandado de segurança e o mandado de injunção, a capacidade postulatória tem que ter advogado. Ação popular visa a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. A propositura cabe a qualquer cidadão brasileiro naturalizado no exercício de seus direitos políticos, ou seja, falou em ação popular, é cidadão. Então, cidadão é aquele que tem a capacidade eleitoral ativa, ou seja, cidadão é aquele que tem os seus direitos políticos e é privativo do cidadão. Ação civil pública. Ação civil pública é o instrumento processual previsto na Constituição Federal do Brasil e em leis infraconstitucionais de que podem se valer o Ministério Público e outras entidades legitimadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Em outras palavras, a ação civil pública não pode ser utilizada para a defesa de direitos e interesses disponíveis, nem para interesses propriamente privados, salvo se pela sua abrangência e dispersão puderem interessar a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito, como no caso dos interesses individuais homogêneos. Direito de petição visa defender direito ou noticiar ilegalidade ou abuso de autoridade pública. Qualquer pessoa pode propor, brasileiro ou estrangeiro. Então, ou seja, esses foram um pequeno resumo dos remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública e direito de petição. Vamos agora para um pequeno resumo esquematizado dos tratados internacionais. Equivale à emenda constitucional os tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em 2 turnos
nas 2/4 e 3/5 dos votos. E é norma supralegal os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelo rito da emenda constitucional, ou seja, 2 turnos, 2/4 e 3/5 dos votos. E a lei ordinária, tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Não tem como errar, equivale à emenda constitucional. Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em 2 turnos, nas 2 casas, ou seja, no Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, e o Senado Federal, em 3/5, equivale à emenda constitucional, mesmo status ali da Constituição. E é norma supralegal, os tratados internacionais de direitos humanos, não aprovados pelo rito da emenda constitucional, ou seja, se não for aprovado pelos 2 turnos, 2/4 e 3/5, é norma supralegal os tratados internacionais de direitos humanos. E é lei ordinária os tratados internacionais que não versarem sobre os direitos humanos. Não tem como errar. Agora, esse slide como um pequeno resumo dos tratados internacionais. Então, normas infraconstitucionais está entre ali o topo da pirâmide, segundo essa famosa pirâmide de Kelsen. As nossas emendas e a Constituição, bloco de constitucionalistas da ADI, está ali o exemplo. Norma supralegal, está os tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou seja, 2 casas, 2 turnos, 3/5, se não seguir esse rito, os tratados internacionais de direitos humanos entram como normas supralegais. E já os tratados internacionais que não versarem sobre direitos humanos entram ali como lei ordinária, como as leis infraconstitucionais. Quem ficar à vontade para estudar esse slide, fique aí. Mas chegamos ao final. Graças ao bom Deus, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, chegamos ao final da nossa leitura esquematizada do artigo 5º. Espero que tenha gostado. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança. Não desista por nada, porque o longo caminho que você já percorreu não vai deixar em vão. Assim como eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de chocolate, de camarão da praia, já servi as Forças Armadas, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, já fui carteiro, já fui policial militar do estado de Pernambuco, já reprovei em vários concursos públicos, mas também já passei em alguns. Quem quiser conhecer a minha história, no meu canal no YouTube tem um livro, tem um vídeo, Eu Venci, você também vai vencer, contando um pouco da minha história. Mas o meu objetivo aqui é dizer que você vai vencer. Continue nessa força, nessa pegada, nessa constância nos estudos, nessa paciência, nessa perseverança, nessa resiliência. E mais cedo ou tarde, a sua vitória vai chegar. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Inscreva-se no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra!